Oi pessoal, tudo bem? Bom pessoal, hoje nós vamos continuar estudando então a multiplicação. Na aula de hoje nós vamos ver cada uma das propriedades da multiplicação, ok? Então o título da aula de hoje é Propriedades da Multiplicação. Comutativa. A comutativa é a primeira propriedade da continha de vezes, que é a multiplicação. Ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, olha só. Por exemplo, Joãozinho estava pensando lá na sua casa na seguinte situação. Ele pensou, bom, 3 vezes 2, eu sei que é igual a 6. Porém, 2 vezes 3, quanto é? 6 também. O que o Joãozinho concluiu, pessoal? Que fazer a continha de 3 vezes o 2 é igual a fazer a continha do 2 vezes o 3. São multiplicações que aparentemente são diferentes, mas na verdade são a mesma coisa. Comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, como exemplo aqui nós temos que 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Poderia dar mais um exemplo para vocês de cabeça. 5 vezes 7 é a mesma coisa que 7 vezes 5. Observem, eu estou trocando os fatores de lugar, ou seja, eu estou comutando. Então é por isso que a gente chama de comutativa, correto? Essa é a primeira propriedade da multiplicação, que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. 7 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 7. 5 vezes 9 é a mesma coisa que 9 vezes 5. E assim por diante. Segunda propriedade, associativa. Na multiplicação, podemos associar vários fatores de diferentes maneiras e o resultado não se altera. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes o 3 vezes o 5, por exemplo. Bom, eu poderia começar fazendo aqui a continha associando partes dela. Por exemplo, eu vou associar aqui com um parênteses. Observem, eu estou usando o primeiro sinal de associação, que é o parênteses, pela ordem, nós vamos resolver sempre primeiro os parênteses. E aí eu faço 2 vezes 3 vezes 5. Primeiro eu vou resolver, nesse caso, 2 vezes 3, que eu sei que é 6. E 6 vezes o 5, eu sei que é igual a 30. Beleza, sem problema nenhum. Porém, agora, se eu tivesse a mesma continha, 2 vezes 3 vezes... Opa, meu vezes ficou estranho ali, desconsiderem, é um vezes, tá? 2 vezes 3 vezes 5. E eu fizesse uma outra associação. Nesse caso, eu faria 3 vezes o 5 primeiro, colocaria um parênteses ali. Como que ficaria? Bom, 3 vezes o 5, eu sei que é igual a 15. E aí, 2 vezes o 15, quanto é? Bom, fazer 2 vezes 15 é a mesma coisa que fazer 15 mais 15. 15 mais 15 é 30, né? Observem, pessoal, os dois resultados aqui que a gente fez, as duas continhas que a gente fez, deram o resultado 30. Observem que nós associamos de duas formas diferentes e criamos critérios para resolver essa conta. No primeiro exemplo, a gente primeiro fez 2 vezes 3 e o resultado multiplicamos por 5. No segundo exemplo, a gente fez primeiro 3 vezes 5 e o resultado multiplicamos por 2. Os dois resultados deram 30. Então, isso diz que a propriedade de multiplicação é associativa. Olha só quem veio me ver aqui, ó. Ela tá brava por causa que tem outros gatos aqui na minha casa e ela briga com eles. Essa aqui é a Mima. Calma, Mima, calma. Ela tá brava. Pronto, tirei. Certo, pessoal? Operação de multiplicação associativa. Mais uma. O elemento neutro. Lembram que na adição nós tínhamos o elemento neutro? Só que na adição, qual que era, pessoal, o elemento neutro? O zero, né? A gente fazia assim, 1 mais 0 resulta no próprio 1, 3 mais 0 resulta no próprio 3. Na multiplicação, o resultado de qualquer número natural por 1 é sempre o próprio número. Por exemplo, se eu tiver 3 vezes o 1, 3 vezes 1 é o próprio 3, certo? Ou seja, o número 1 não faz diferença na operação de multiplicação, assim como o zero não faz diferença na operação de adição, na soma, certo? 3 vezes 1 é o 3. 3 mais 0 é o próprio 3.
O 0 é o elemento neutro da adição, que é a continha de mais, e o 1 é o elemento neutro da multiplicação, que é a continha de vezes. Portanto, o elemento neutro na multiplicação existe e ele é o número 1, ok? Distributiva. A distributiva, pessoal, é quando a gente se depara com situações em que precisamos multiplicar um número por uma adição. Por exemplo, se eu tiver aqui 4 vezes o 2 mais 5, nesse primeiro exemplo aqui, ó. Bom, primeiro eu tenho um parênteses aqui, então eu vou resolver o que está lá dentro por primeiro. 2 mais 5 eu sei que é 7. E aí, 4 vezes o 7, pela tabuada, a gente sabe que é 28, certo? Aí, na continha de baixo, ela é a mesma da de cima, só que a gente vai resolver agora pela propriedade distributiva, que diz que eu posso distribuir aquele número que está fora do parênteses para os que estão dentro. Olha só, o que eu vou fazer com esse 4? Eu vou distribuir ele para o 2 e eu vou distribuir ele para o 5. Vou fazer 4 vezes 2 e o resultado eu vou somar com 4 vezes o 5. Olha só. 4 vezes o 2, eu sei que é 8. Aí eu tenho um sinal de mais aqui, então eu vou colocar mais. E agora, 4 vezes o 5, eu sei que é igual a 20. 8 mais 20, eu sei que é igual a 28. Observem, o resultado é a mesma coisa, ou seja, a distributiva é uma das operações para multiplicação, está verificada. Vou mostrar para vocês agora, em um exemplo, por que a gente aprende uma dessas propriedades que é a distributiva. Qual é o sentido de aprender isso, professor? Bom, vou mostrar para vocês agora. Olha só, 3 vezes o 12. O que é 3 vezes o 12? É uma continha que a gente faz assim, multiplicação, 3 vezes uma dezena e 2 unidades. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Tá pronto? Tá pronto. Mas tem outra forma da gente resolver, que às vezes ajuda a resolver de cabeça, ao invés de montar a continha no caderno, num pedacinho de papel ou até mesmo usar uma calculadora. Olha só. O que é o 12, pessoal? O 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. E quando eu tenho 10 mais 2 multiplicados por 3, eu tenho o que a propriedade distributiva diz. Nos deparamos aqui com uma situação em que precisamos multiplicar um número por uma adição. Olha só, um número por uma adição. E aí nós vamos usar a propriedade distributiva. Eu vou fazer 3 vezes o 10, que eu sei que é 30. A minha mima, ela tá pulando por tudo. E 3 vezes o 2, que eu sei que é 6. 30 mais 6, eu sei que é igual a 36. Ok? Observem, eu poderia ter feito de cabeça. 3 vezes o 12. 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 mais 6, 36. Ok? Vou deixar esse exemplo de baixo aqui para vocês tentarem fazer. 4 vezes o 26 é a mesma coisa que de repente eu multiplicar 4 vezes o 20 mais o 6. Essa é a dica para vocês tentarem fazer, ok? Vamos para o próximo. Nesse caso agora, a gente vai ter um probleminha. Olha só, em uma escola, todos os alunos do 5º ano receberam folhas coloridas para um trabalho de arte. Cada aluno recebeu 3 folhas. Se existem 2 turmas de 5º ano, uma com 23 alunos e uma com 21, quantas folhas serão necessárias aí para todos os alunos, né? Quantas folhas nós precisaremos? Bom, seria multiplicar o número de folhas para cada aluno. Só que nós não temos um aluno só, nós temos vários alunos. Quantos? 23, que são 23 de uma turma, mais 21 de outra turma. Isso aqui eu posso colocar dentro de um parênteses, porque o resultado disso eu vou estar multiplicando por 3. Por que 3, professor? Porque são 3 folhas para cada aluno, ou seja, serão 3 folhas para essa quantidade total de alunos. Eu vou usar aqui a propriedade distributiva, pessoal, fazendo 3 vezes o 23 mais 3 vezes o 21. Bom, a primeira continha que eu tenho é 3 vezes o 23. Olha só, eu vou fazer isso de cabeça usando também a propriedade distributiva. 3 vezes o 23.
3 vezes o 23 é a mesma coisa que 3 vezes o 20 mais o 3. 3 vezes o 20 eu sei que é 60. 3 vezes o 3 é 9. 60 mais 9, 69. Portanto, 3 vezes o 23, 69. Mais 3 vezes o 21. Bom, 3 vezes o 20 eu sei que é 60. 3 vezes o 1, 3. 60 mais 3, 63. E agora eu vou somar 69 mais 63. 69 mais 63. 9 mais 3, 9. 10, 11, 12. 6 mais 6 é 12, mais 1, 13. Então, 132. 132 o quê? 132 é o número total de folhas que serão necessárias, ou seja, serão necessárias 132 folhas para que todos os alunos recebam cada um 3 folhas, ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Revejam ela se for preciso. Não se esqueçam de anotar no caderno o título da aula, cada uma das propriedades e também refazer cada um dos exemplos que eu dei para vocês, ok? Um abraço, sigam as próximas orientações.